Olá, bem-vindo a outro vídeo. O sono é uma atividade natural e essencial para o ser humano, mas também abriga uma série de fenômenos que desafiam os limites da nossa imaginação. Embora a maioria das pessoas veja o sono como um momento de descanso e recuperação, o sono às vezes é repleto de experiências que podem ser fascinantes e assustadoras. Hoje contaremos cerca de 20 coisas assustadoras que podem acontecer durante o sono. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo. Número 20. Os sonhos preditivos, também conhecidos como sonhos proféticos, são sonhos em que os indivíduos percebem acontecimentos ou situações que posteriormente se concretizam na vida real. É estranho sonhar em perder um ente querido, mas às vezes seu significado só fica claro após o evento, sugerindo uma natureza preditiva. Algumas figuras históricas como Abraham Lincoln e Mark Twain afirmaram ter tido sonhos preditivos. Além disso, existem relatos históricos de pessoas que sonharam com eventos como o naufrágio do Titanic antes de eles realmente ocorrerem. Segundo pesquisas, entre 18 a 38% das pessoas relatam ter tido um sonho preditivo em algum momento de suas vidas. Muitas culturas, ao longo da história, acreditaram no poder dos sonhos para fornecer informações sobre o futuro. Em alguns casos, os sonhos eram até considerados mensagens divinas dos deuses. Existe uma explicação científica para os sonhos preditivos ou envolve algo sobrenatural? O que você acha? Número 19. Todos conhecemos pesadelos. Acordar no meio da noite depois de um sonho assim é uma experiência que todos temem. Pesadelos são sonhos vívidos e angustiantes que podem induzir intenso medo, preocupação e uma sensação de terror. Muitas vezes eles acordam você e podem deixar um impacto emocional duradouro. Altos níveis de estresse, ansiedade ou experiências traumáticas podem desencadear pesadelos. Em alguns casos, o sonhador pode ter encontros ameaçadores com espíritos, sombras ou outras entidades sobrenaturais que inspiram medo. Outro tema comum é a sensação de ser perseguido ou seguido por uma figura conhecida ou ameaçadora. Pesadelos também podem envolver sentir-se preso e sem saída, como estar confinado em uma sala ou labirinto. A sensação sufocante de uma queda livre sem fim também pode levar a uma ansiedade intensa. Qual foi o pesadelo mais assustador que você já teve? Conta aí nos comentários. Número 18. Andar dormindo, também conhecido como sonambulismo, é um distúrbio de sono caracterizado por comportamentos complexos realizados enquanto alguém está dormindo. Indivíduos sonâmbulos podem realizar atividades como caminhar, falar, comer ou até mesmo dirigir, sem se lembrar disso posteriormente. O sonambulismo pode variar de ocorrências leves e ocasionais a episódios mais graves e frequentes. Em alguns casos, o sonambulismo pode tornar-se uma preocupação de segurança, especialmente se a pessoa se envolver em atividades potencialmente perigosas enquanto dorme. A história familiar pode indicar uma predisposição genética para o distúrbio. Embora a maioria dos episódios de sonambulismo envolva atividades inofensivas, houve incidentes em que os indivíduos acabaram em situações perigosas. Estas situações podem incluir sair de casa e passear pelo exterior, subir em telhados ou varandas, ou mesmo conduzir um veículo. Existe até uma história circulando sobre um homem conhecido como o assassino sonâmbulo. Segundo a história, esse homem teria matado sua amada esposa enquanto dormia e não se lembrava disso. Número 17. Este homem refere-se a um fenômeno onde inúmeras pessoas afirmam ter visto o mesmo homem em seus sonhos. Ganhou atenção por meio de sites como Você já sonhou com esse homem? E tem sido objeto de discussão e análise. Este homem é um rosto que supostamente aparece nos sonhos de centenas, se não milhares de pessoas em todo o mundo. O fenômeno começou em 2006, quando um paciente de um psiquiatra de Nova York desenhou o retrato de um homem que aparecia em seus sonhos. Porém, ele nunca faz nada nos sonhos, ele apenas está ali olhando para você. Posteriormente, outros pacientes reconheceram o mesmo rosto, apesar de afirmarem nunca ter conhecido o homem na vida. Desde então, inúmeras pessoas de diferentes cidades ao redor do mundo relataram ter visto esse homem em seus sonhos. O estranho é que nenhuma pessoa viva foi identificada como semelhante ao homem retratado na imagem. Existe até um site sobre esse homem que facilita a comunicação entre quem já sonhou com ele e quer explorar mais o fenômeno.
O site pretende compreender a identidade dessa figura misteriosa e por que aparece nos sonhos de um grupo tão diversificado de pessoas. Você já viu esse homem em seus sonhos? Diz aí nos comentários. Número 16. A paralisia do sono é uma incapacidade temporária de se mover ou falar que ocorre durante a transição entre dormir e acordar. Pode ser acompanhada por alucinações vívidas e uma sensação de pressão ou presença no quarto. Muitas pessoas relatam sentir-se acordadas durante a paralisia do sono, mas incapazes de se mover ou falar. Eles também podem sentir um peso no peito ou a sensação de que alguém ou algo está presente no quarto com eles. A paralisia do sono também pode vir acompanhada de ansiedade intensa e uma sensação de estar preso. Esses pesadelos podem variar em conteúdo, mas geralmente envolvem temas de intrusos, demônios ou uma sensação de perigo iminente. Existe até um nome para o demônio que fica no seu peito e causa paralisia do sono. Alguns o chamam de demônio da paralisia do sono, outros referem-se a ele como uma bruxa ou um ser sobrenatural malévolo em geral. Segundo eles, o ser se aproximava das pessoas durante o sono, infiltrava-se em seus pesadelos e as enchia de medos e dúvidas para levá-las a cometer atos errados. Número 15. Uma experiência fora do corpo é um fenômeno em que um indivíduo sente que está se observando fora do corpo físico. Essa experiência pode ser desencadeada por vários fatores, incluindo sono, meditação e experiências de quase morte. Quando se trata de dormir, essas experiências estão frequentemente associadas a um estado em que o sonhador tem consciência de que está sonhando e pode ser capaz de controlar o conteúdo do sonho. Durante esse sonho, o sonhador pode sentir como se estivesse flutuando fora do corpo ou olhando para si mesmo de cima. As experiências extracorpóreas durante o sono são intrigantes e desconcertantes, dando origem à sensação de que a consciência existe fora do corpo físico. Essas experiências muitas vezes parecem vívidas e realistas. Não é incomum ver-se flutuando sobre o corpo adormecido, explorando os arredores e até mesmo se comunicando sem palavras. Existem até relatos de encontros com outras entidades ou viagens para outras dimensões. Embora a origem dessas experiências seja cientificamente debatida, com teorias que vão desde respostas neurológicas a eventos espirituais, geralmente não são indicativas de um problema médico. No entanto, aqueles que regularmente têm experiências extracorpóreas intensas devem considerar discuti-las com um profissional. Número 14. Quando você pensa em sonhos lúcidos, filmes como A Origem vêm à mente. Em um mundo ideal, os sonhos lúcidos seriam algo que as pessoas poderiam desfrutar. Durante esses sonhos, você tem a oportunidade de fazer o que quiser, como voar ou ter superpoderes. Mas a realidade é diferente. O sonho lúcido é um fenômeno no qual alguém percebe que está sonhando e às vezes pode exercer algum controle sobre o conteúdo do sonho. Esta experiência pode ser fascinante e permitir que as pessoas se envolvam em atividades que não são possíveis no mundo real. No entanto, também pode ser um pouco assustador se a pessoa ficar presa em um pesadelo ou não conseguir acordar. Porém, as pessoas podem aprender a controlar os seus sonhos praticando técnicas que melhoram a consciência do seu estado de sonho. Essas técnicas incluem verificações de realidade, como verificar se alguém está sonhando olhando para um relógio, bem como exercícios de visualização e meditação. Alguns indivíduos podem ficar tão envolvidos em seu mundo de sonho que têm dificuldade para distinguir a realidade de seu estado de sonho. Isso pode levar a confusão e desorientação ao acordar. Além disso, alguns indivíduos podem apresentar distúrbios do sono ou insônia como resultado de suas tentativas de ter sonhos lúcidos. Número 13. Os ácaros são criaturas microscópicas que são pequenas demais para serem vistas a olho nu. Eles medem cerca de 0,2 a 0,3 milímetros de comprimento e eles estão por toda parte. Essas criaturas microscópicas são encontradas na maioria das casas. Eles são bastante comuns e podem ser encontrados em áreas como roupas de cama, móveis, estofados e tapetes. Até mesmo seu animal de estimação pode trazê-los. Tecnicamente, eles não mordem humanos e não são considerados uma ameaça direta à saúde humana. Alimentam-se de células mortas da pele e prosperam em ambientes quentes e úmidos. Se você é alérgico a ácaros, pode sentir sintomas como espirros, coriza, congestão e coceira nos olhos. Em indivíduos com asma, a exposição aos ácaros pode causar sintomas como falta de ar. Se você está se perguntando se sua própria cama os possui, a resposta provavelmente é sim.
mas você não pode vê-los a olho nu porque eles têm corpos translúcidos. Outro aspecto estranho dos ácaros é que eles têm 8 patas e podem ser vistos ao microscópio como pequenas manchas brancas ou marrons. Número 12. As abduções alienígenas parecem incrivelmente assustadoras em qualquer dia, mas e se você for sequestrado no meio de um sonho? Esses sonhos vão desde simples observações de galáxias ou planetas desconhecidos até encontros mais intensos com seres extraterrestres. Imagine sonhar que você acorda e seres alienígenas estão parados ao pé da sua cama querendo levá-lo até o OVNI deles. Isso é muito assustador. Essas histórias confundem os limites entre a ficção e a realidade, fazendo com que muitos se perguntem se existe uma conexão mais profunda entre essas experiências oníricas e os eventos reais. As influências culturais e o fascínio atual pelas formas de vida extraterrestres e pelos OVNIs também desempenharam um papel na formação desses sonhos. No entanto, a questão permanece: serão estes sonhos apenas manifestações dos nossos medos e desejos mais profundos ou apontam para uma realidade ainda por descobrir? O que você acha? Número 11. Um sonho dentro de um sonho. Você pode imaginar ter um pesadelo com, digamos, um monstro perseguindo você? Você acorda, dá um suspiro de alívio, pode estar de volta ao seu quarto e então vê um monstro olhando para você. Sim, é possível ter alucinações durante o sono. Esses tipos de alucinações podem ocorrer durante a transição da vigília para o sono ou durante a transição do sono para o despertar. Frequentemente, eles se manifestam como experiências vívidas, semelhantes a sonhos, que podem incluir sensações visuais, auditivas ou táteis. Algumas pessoas que sofrem de alucinações relatam ver ou ouvir coisas que na verdade não existem, como luzes piscando, vozes ou música. Outros podem sentir que estão flutuando ou caindo, ou experimentar uma sensação de paralisia. O conteúdo das alucinações pode variar muito e pode ser assustador ou perturbador para alguns indivíduos. No entanto, não está totalmente claro como são causados, mas acredita-se que estejam relacionados ao processo natural de adormecer. Alguns fatores que podem contribuir para as alucinações incluem privação de sono, estresse e certos medicamentos. Número 10. Existe fobia de quase tudo, mas você sabia que também existe fobia de sono? Sonifobia é o medo irracional de dormir. É um tipo de transtorno de ansiedade que pode causar medo extremo e pavor ao pensar em ir para a cama. Pessoas com a sonifobia podem ter dificuldade para adormecer, evitar ir para a cama ou acordar frequentemente durante a noite. Em alguns casos, eles fazem de tudo para evitar dormir, como ficar acordados até tarde, evitar cochilos ou usar soníferos. Eles também podem desenvolver hábitos de sono pouco saudáveis, como ficar acordados por longos períodos ou dormir em posições desconfortáveis. Embora a sonifobia em si não seja uma ameaça à vida, as consequências da privação do sono por evitar dormir podem levar a sérios problemas de saúde. A privação crônica de sono pode resultar em depressão, ansiedade e aumento do risco de acidentes. É uma ladeira escorregadia a partir daí. Alguns indivíduos com sonifobia também podem ter alucinações ou pesadelos relacionados ao sono, o que pode ser assustador e contribuir para o medo de dormir. Número 9. Achou que a paralisia do sono ou o sonambulismo eram assustadores? REM é um distúrbio do sono em que uma pessoa realiza fisicamente seus sonhos durante o sono. Normalmente, os músculos do corpo ficam paralisados durante o sono para impedir o movimento. Nesses indivíduos, entretanto, a paralisia não ocorre, permitindo-lhes realizar fisicamente seus sonhos. Isso pode ser perigoso tanto para a pessoa quanto para o parceiro que dorme, pois podem ferir a si mesmos ou a outras pessoas durante esses episódios. Muitas vezes está associado a outras condições neurológicas como a doença de Parkinson ou a demência de corpos de Lewy. Também é mais comum em homens do que em mulheres e geralmente ocorre em adultos mais velhos. Estima-se que 1% da população tem esse problema, mas muitos casos permanecem sem diagnóstico. No entanto, pode ser diagnosticado através de um estudo do sono, onde as ondas cerebrais, a frequência cardíaca e a respiração de uma pessoa são monitoradas durante o sono. Esses indivíduos podem ter sonhos vívidos e violentos nos quais lutam ou se defendem. Número 8. Não importa o quanto você tente, você simplesmente não consegue adormecer. A insônia é um distúrbio do sono caracterizado pela dificuldade em adormecer, permanecer dormindo ou obter o sono de boa qualidade.
É um problema comum que pode ter um impacto significativo na qualidade de vida, causando fadiga, irritabilidade e dificuldade de concentração durante as horas de vigília. A insônia pode ser causada por vários fatores, como estresse, ansiedade, depressão, condições médicas ou maus hábitos de sono. A insônia afeta até 30% dos adultos em algum momento de suas vidas. Estima-se que a insônia crônica, que dura mais de 3 meses, afete cerca de 10% dos adultos. A insônia é mais comum em mulheres do que em homens. Indivíduos com insônia também apresentam maior risco de desenvolver depressão, ansiedade e outros transtornos mentais. No entanto, a gravidade da insônia pode variar de pessoa para pessoa. Para alguns pode ser um problema de curto prazo que se resolve sozinho ou com intervenções relativamente simples, como melhorar a higiene do sono ou reduzir o estresse. Para outros, a insônia pode ser uma condição crônica e debilitante que afeta significativamente a sua qualidade de vida. Número 7. Babás eletrônicas com câmeras geralmente não são a primeira coisa que vem à mente quando você pensa em hackear. Mas agora que você já ouviu falar sobre isso, a ideia de alguém hackear sua babá eletrônica não parece incrivelmente perturbadora? Houve casos em que monitores de bebês com câmeras foram hackeados, concedendo a indivíduos não autorizados acesso à transmissão da câmera e potencialmente permitindo-lhes ver o bebê ou membros da família sem o seu conhecimento ou consentimento. Num caso relatado na Carolina do Sul, os pais mencionaram que um hacker obteve acesso ao monitor do bebê e começou a tocar música e a conversar com o filho através do dispositivo. Outro caso envolveu uma família em Londres, Ontário, que relatou que sua babá eletrônica foi hackeada enquanto eles a usavam para acalmar seu filho para dormir, e o hacker conseguiu controlar a câmera e movê-la pela sala. O que é ainda mais assustador é que o hacker às vezes tenta interagir com a família, informando-os de que estão sendo vigiados. A parte perturbadora é que eles podem observá-lo durante meses durante o sono, observar seu bebê e capturar imagens suas sem o seu conhecimento. Número 6. Está tudo na sua cabeça, mas é um som alarmantemente alto. Você já ouviu falar disso? A síndrome da cabeça explosiva EHS é um distúrbio do sono no qual um indivíduo percebe ruídos altos ou explosivos durante a transição da vigília para o sono ou do sono para a vigília, como uma bomba explodindo ou um tiro. Os sons geralmente são indolores e ocorrem quando a pessoa adormece ou acorda. A EHS é considerada uma parassonia rara e subdiagnosticada, e sua causa exata não é bem compreendida. No entanto, geralmente não está associada a outras condições médicas ou psicológicas. Os sintomas de EHS podem incluir ouvir um barulho alto ou uma explosão na cabeça, muitas vezes acompanhada por um flash de luz brilhante ou uma sensação de pressão intensa na cabeça. A sensação pode ser assustadora e causar ansiedade ou pânico. Não existe tratamento específico para a EHS, mas geralmente não é considerada uma doença grave e não requer intervenção médica. Se os sintomas perturbarem o sono ou causarem desconforto significativo, opções como medicação para ansiedade e qualidade do sono ou terapia cognitivo-comportamental podem ser consideradas. Número 5. Uma das coisas mais assustadoras que podem acontecer enquanto você dorme é uma invasão. As invasões geralmente ocorrem à noite, quando as pessoas estão dormindo, e podem ser particularmente assustadoras porque a vítima não percebe a intrusão até que seja tarde demais. Não são apenas as casas que são visadas. Tem havido relatos de aumento de roubos de quartos de hotel, onde os hóspedes são roubados enquanto dormem. Em um cenário assustador relatado, um casal acordou e encontrou 2 ladrões em seu quarto de hotel. O medo de arrombamentos durante o sono, conhecido como sonifobia, é uma condição real. Pessoas com sonifobia podem não apenas temer cenários de desastre, como incêndios durante o sono, mas também o que aconteceria se um ladrão invadisse a casa. Em 2022, a polícia tcheca investigou um ladrão que espionava pessoas enquanto elas dormiam e depois roubava itens aleatórios. Isso certamente é algo que você nunca desejará experimentar em sua vida. Número 4. Mais coisas acontecem durante a hora das bruxas do que você imagina. Os terrores do sono, também conhecidos como terrores noturnos, são algo que ocorre frequentemente no início da noite, geralmente entre meia-noite e 2 horas da manhã. Os terrores noturnos são caracterizados por despertares repentinos do sono com uma sensação de medo ou terror intenso, muitas vezes acompanhado de gritos ou choro.
A pessoa pode parecer estar acordada, mas na verdade ainda está dormindo e pode ser difícil acordá-la ou confortá-la. Os terrores noturnos são mais comuns em crianças e geralmente ocorrem em famílias. No entanto, muitas vezes são confundidos com pesadelos, mas na verdade são algo diferente. Estudos demonstraram que os terrores noturnos estão associados ao aumento da atividade cerebral durante o sono profundo, particularmente nas regiões cerebrais responsáveis pela regulação emocional e comportamental. Os terrores noturnos também têm sido associados a um desequilíbrio nos neurotransmissores que regulam o sono e a vigília. Número 3. É a pior sensação de todas. Você está adormecendo e então você acorda como se estivesse caindo. Isso é chamado de espasmo hipnótico e são movimentos musculares repentinos e involuntários que podem ocorrer quando alguém está adormecendo. É caracterizada por contrações musculares abruptas e breves que podem ser acompanhadas por sensações de queda ou perda de equilíbrio. Eles podem ocorrer em um grupo muscular ou em todo o corpo. Até 70% das pessoas os experimentam em algum momento de suas vidas e são mais comuns em crianças e adultos jovens. Às vezes estão associados a tipos específicos de sonhos, como sonhos de queda. Os pesquisadores acreditam que eles podem resultar da má interpretação dessas sensações oníricas pelo cérebro. Acredite ou não, os espasmos hipnóticos podem ser desencadeados por vários fatores, incluindo ansiedade, ingestão de cafeína, abstinência de álcool e certos medicamentos. Eles também podem estar relacionados à privação de sono ou alterações nos padrões de sono. Número 2. As alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas são alucinações que ocorrem durante a transição entre a vigília e o sono. As alucinações hipnagógicas ocorrem enquanto alguém está adormecendo, enquanto as alucinações hipnopômpicas ocorrem logo após acordar. Ambos os tipos de alucinações podem envolver sensações visuais, auditivas ou táteis e podem ser bastante vívidas e realistas. As causas exatas das alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas não são totalmente compreendidas, mas podem estar relacionadas a alterações na atividade cerebral durante a transição entre a vigília e o sono. Eles também podem estar associados a certas condições médicas, como narcolepsia ou apneia do sono. 40% das pessoas os experimentam em algum momento de suas vidas. As alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas também podem assumir várias formas. As alucinações visuais podem envolver ver pessoas, animais ou objetos que não estão realmente presentes. As alucinações auditivas podem envolver ouvir vozes ou sons que não estão realmente presentes. As alucinações táteis podem envolver sensações como rastejamento ou formigamento na pele. Você já experimentou alguma dessas coisas? Conta aí nos comentários. Número 1. Você já ouviu falar de pessoas que dormem de olhos abertos? Você pode estar pensando que estamos brincando, mas e se disséssemos que algumas pessoas realmente dormem assim? O termo científico é lagoftalmo noturno e se refere à condição em que alguém dorme com os olhos parcial ou totalmente abertos. Isso vai além de ficar olhando para o teto a noite toda. O sintoma mais óbvio disso é dormir com os olhos parcialmente abertos. Isso pode causar secura, irritação ou outros problemas relacionados aos olhos, bem como má qualidade do sono. Você pode se surpreender, mas pode ser relativamente comum, com até 20% das pessoas vivenciando isso em algum momento de suas vidas. Pode ser causada por vários fatores, incluindo paralisia do nervo facial, doenças oculares da tireoide ou outras condições neurológicas. O termo lagoftalmo vem das palavras gregas lagos, que significa lebre, e oftalmo, que significa olho, porque as lebres costumam dormir com os olhos abertos. Não se trata apenas da possível secura dos olhos como consequência. Dormir com os olhos parcialmente abertos pode aumentar o risco de infecções oculares, pois bactérias e outros contaminantes podem entrar pela área exposta. Algumas pessoas também podem apresentar distorções visuais ou alucinações devido à abertura parcial dos olhos durante o sono. Você já experimentou algo assustador enquanto dormia? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!